vai conversar aqui hoje com vocês. E nessa pesquisa a gente identificou alguns pontos, né? Alguns desafios que os casais comunicaram ali, como, por exemplo, como ter uma rotina que seja feliz, né? Que a rotina não venha atrapalhar o casamento, como o casal evitar brigas com a comunicação, né? Como melhorar com as palavras, como corrigir muitas vezes esses impulsos que geram ali dentro do relacionamento. Então foram feitas várias perguntas, trouxemos algumas informações e a gente preparou aqui um momento, uma mentoria mesmo, para a gente selecionou as principais perguntas para esclarecer para vocês, que eu tenho certeza que vão ser coisas bem práticas que vão ajudar muito vocês no dia a dia. E no final, a gente tem um presente muito especial, uma informação maravilhosa para compartilhar com vocês. Então, não perde, os últimos minutos vão estar o ouro aqui do nosso momento. E vamos começar? Vamos? Então é isso, Então vamos lá, vamos. vamos dar início. Já agradecemos por quem Esperar, está podem aqui. Se vocês interagir quiserem no chat, perguntar. quiser depois chamar para a gente tirar alguma dúvida aqui ao vivo, também fiquem à vontade. E o tema que a gente separou aqui para o nosso momento, né, foi as três chaves da comunicação. É um tema, né, para quem não nos conhece, assim que está conhecendo agora, a gente já cuida de casais, já faz mentorias, palestras, treinamentos, Isso. aconselhamento já há bastante tempo, né? Eu acho que já passa aí de 16 anos, né, amor, de Já, história, né? já tem mais de 16 anos que a gente está aí nessa jornada de cuidar de casais, né? De famílias, ajudar famílias a serem fortes, a terem, né, ali a base. E então, assim, já tem uma jornada longa, né? E ao longo dessa jornada, dessa trajetória, a gente teve a oportunidade de ouvir e aconselhar muitos casais, e ao longo dessa trajetória toda, a gente identificou que, de fato, a comunicação, ela é um ponto-chave, assim, do sucesso de um casamento. Sempre quando nos perguntam, né, assim, o que pode ser feito para aprimorar, para transformar um relacionamento, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, antes de tudo, é Deus, né? Precisa ter Deus no relacionamento, é alinhar essa visão de trazer e convidar a Deus, porque Ele é que é poderoso para transformar, para mudar. É verdade. Mas se tem algo prático que está ao nosso alcance, que a gente pode se dedicar a aprimorar, é a área da comunicação. Ela vai refletir no dia a dia do casamento, ela vai refletir nas decisões de vocês, ela vai ser o ponto de virada do sucesso ou do fracasso do casamento, né? Não é isso? É verdade. A gente sempre fala que o casal que se comunica bem, ele se relaciona bem, né? Porque o casal ele sabe conversar assuntos difíceis, né? Que são importantes, a gente precisa ter. Muitas vezes a gente foge das conversas difíceis, mas um casal que sabe se comunicar, ele tem as conversas difíceis, né? Eles sabem chegar num ponto comum, eles sabem se entender, né? Eles sabem a hora certa e o momento certo, então, de falar. Então, o casal que se comunica bem, ele mantém a chama do relacionamento acesa, porque ele está ali sempre em sintonia, se comunicando, né? Então, a gente escolheu esse tema, as três chaves da comunicação que transformam o casamento, porque nesses anos todos cuidando de casais, a gente viu que muitos desafios que os casais enfrentavam estavam ali relacionados à comunicação, a não saber se expressar, a não saber falar, a não saber dizer o que sente, o que, né, o que tá ali dentro, e aí vai guardando e vai crescendo aquele sentimento, e quando vê o casal está distante. Então, a comunicação é importantíssima. Fora que na pesquisa, né, o que a gente fez, a gente, antes de vir para essa mentoria, essa pesquisa, a gente teve assim várias perguntas, a gente selecionou só algumas, mas a maioria delas era sobre comunicação. Então, o assunto é O assunto comunicação. vai ser comunicação. E o fruto dessa pesquisa, né, além de ter gerado esse momento de mentoria, estar trazendo esse direcionamento, ao final a gente vai estar apresentando esse novo projeto que você vai aprofundar mais ainda esse tema, como desenvolver essas habilidades. Então, fica aqui com a gente, vamos desenvolver essas habilidades, aprendendo essas três chaves são os pilares assim da comunicação, da boa comunicação. Mas antes a gente quer, né, se apresentar mais em detalhes, contando um pouquinho aqui da nossa história, né? A gente tem já bastante tempo juntos, né? A gente se conheceu com 15 anos de idade, começamos a namorar com 15 anos no colégio, né? Então é uma história bem longa.
Hoje a gente tem aí 26 anos de casados, Não, de juntos. relacionamento, né? E vamos fazer agora 20 anos no próximo ano de casados, Isso. né? É uma jornada que, desde o comecinho da nossa caminhada, assim que a gente casou, com 22 anos ali, a gente já começou a cuidar de casais. Foi um tempo que a gente sempre se apaixonou, né, É, amor? E aí começamos a treinar noivos, a treinar casais, a preparar, a palestrar sobre esse assunto. Então é uma longa jornada de muito aprendizado, de muito treinamento. Fizemos muitos cursos ao longo dessa caminhada, né? sim. E sempre trazendo esse olhar o olhar de Deus para dentro do relacionamento. Então, apesar de termos muitas ferramentas que a gente aplica, a gente sempre traz essa visão de como Uhum. aplicar esse contexto da espiritualidade para dentro do casamento, porque isso aí também é um ponto de virada muito grande, né, na transformação do casal. E contando aqui mais um pouco da nossa história, foram várias turmas, né, É, amor? aqui a gente colocou só algumas, né, das turmas que a gente já ministrou, cursos, né, assim, então, é, experiência já ao longo da vida, muitos casais que a gente conseguiu acompanhar, ver a história nascendo e ver os casais bem casados, com filhos, né? Mantendo aí o relacionamento. Então, isso é muito valioso para a gente, isso é muito poderoso, porque a gente está ali trabalhando em algo que é, a gente gosta de falar que é um legado, né? Não é só sobre o casal, é sobre os filhos, né? Impacta os filhos. Um casal bem casado vai impactar nos filhos, vai impactar nas próximas gerações. Então, a gente está ali, né, trabalhando com legados, né? Legado na vida das pessoas. Então, é algo muito que a gente que arde no nosso coração, né? Uma paixão. É, E aí dessa trajetória tem mentorias, tem palestras, tem workshops, tem a celebração de casamento. A gente teve a oportunidade de fazer alguns casamentos e a gente ama isso também. Então é um tema que mexe com a gente, né? Família é a nossa paixão principal. E aqui é o nosso legado, nossa história, nossa família, o nosso tesouro, né? Então, nós temos duas filhas, a Clarissa e a Alice. A e- Clarissa tem 15 e a Alice 12, né? Já é, duas moças, né? nossas mocinhas e é o nosso tesouro, e é o nosso presente de Deus, né? Nossa família. Então, a gente sempre gosta de falar assim que é investir na nossa família e que nenhum sucesso na vida, né, compensa o fracasso no lar. Então, por isso a gente está há tantos anos já com essa motivação de cuidar de famílias, de casamentos, né, ajudar famílias a serem fortes, para que os filhos cresçam tendo uma referência de um casamento abençoado, né? Que nós, como casal, possamos ser um farol para os nossos filhos, para que eles possam olhar para nós e dizer assim: eu quero um casamento como o dos meus pais, eu quero um casamento, né, como eu vejo dentro de casa, meu pai e minha mãe. Então, essa aqui é a nossa maior riqueza, são as nossas filhas, é a nossa família. Então, isso que a Vivi falou, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar, é uma frase, né, bem forte, né? Bem impactante. E quando a gente olha assim para o sucesso da vida, sejam os negócios, os projetos, tudo que acontece, né? Isso fica pequeno diante da família, diante da leveza que a gente tem dentro do nosso lar, da paz que a gente tem, da alegria como casal. Sim. E isso é prioridade para a gente, né? Então, saber já colocar isso na ordem correta da vida também vai influenciar no seu sucesso. Então, como a frase fala, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Tantos casais prosperam, crescem, se tornam grandes empresários, grandes executivos, mas perdem, A né, a família, né? família no final de tudo isso, É. né? Tivemos, inclusive, um caso agora bem recente aí de um grande CEO, né, um grande executivo americano que ali num show estava naquele ambiente traindo ali a esposa, e isso se evidenciou para o mundo inteiro, né? Então, aquele sucesso que ele tinha grandioso como um homem dos negócios caiu e ruiu tudo por água abaixo em um piscar de olhos, né, de uma transmissão de um vídeo. Então, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Então, ele deu brechas, ele abriu espaços para errar. Então, a gente está aqui para fechar essas brechas. Então, nosso papel aqui é te ajudar a você proteger o seu maior bem, o seu precioso bem, o seu precioso tesouro, que é o seu casamento e a sua família. E quando as coisas não estão bem, é difícil você olhar com Sim. esperança, é difícil você estar no meio da tempestade, no meio do furacão e dizer: meu Deus, existe esperança para a gente? Tem como resolver esse caos que a gente está vivendo? Talvez você possa estar se identificando nessas palavras por algum motivo, né? Mas
É possível restaurar. Nós temos N casos, N histórias de restaurações, de transformações. E para aqueles casais que já estão bem, que se sentem plenos, né, que vivem uma realidade, isso também não é fruto do acaso. Isso é fruto porque você está se dedicando, porque Está você investindo, prioriza, porque né? você está investindo. E continua investindo. É um tema que a gente está sempre estudando, sempre lendo livros, fazendo cursos, se dedicando, aprimorando, aprendendo novas Verdade. ferramentas, melhorando a nossa comunicação, outras habilidades que são essenciais para o casamento. Então, estejam sempre cuidando disso, né? Ser zeloso é o que faz ter sucesso. Ser Então, diligente, ser né? Ser diligente. cuidadoso com as coisas, fazer tudo com excelência. A gente gosta tanto de estudar, de fazer cursos fora, né, para a nossa carreira, nossa vida profissional. A gente investe tanto na nossa vida profissional e muitas vezes tão pouco no nosso relacionamento. Então a gente quer já, desde de agora, já te estimular, invista no seu casamento, em aprender mais como se relacionar, como se comunicar. Como ser, né, aqui para as esposas, uma esposa melhor, uma mulher melhor, para os maridos, como ser um marido melhor, como ser pais melhores. Então, acho que a gente está aqui numa era de tanta informação, e eu acho que a gente precisa buscar, sim, o conhecimento, né, para que a gente possa ser melhor em todas as áreas da nossa vida. E o casamento não está fora disso, não. A gente precisa se melhorar a cada dia, né, para que a gente possa desfrutar do melhor no nosso casamento, do melhor do nosso cônjuge. E eu estava lembrando agora de uma situação que eu vi esses dias nas redes sociais. Era uma postagem sobre um casal ali que estava passando uma crise. E é interessante ler os comentários. Eu adoro ler os comentários porque ele revela o coração do povo, né? Então as pessoas não medem as palavras nos comentários nas redes sociais e muitas vezes elas falam de forma impulsiva aquilo, mas aquilo está revelando algo. E fazendo esse estudo, né, vendo aqueles comentários e fazendo esse paralelo, é interessante perceber que existem muitas verdades no mundo, né? Cada um tem sua verdade, é impressionante. Aquele tema específico tem umas 10, 15, 20 pessoas falando coisas completamente diferentes, emitindo opiniões diferentes. E aí eu quero trazer esse contexto para o nosso assunto aqui do casamento e da comunicação, porque muitas vezes a sociedade cria uma falsa verdade. Então a gente vai entendendo o que é um padrão de ser uma família de sucesso baseado no que os outros estão falando, ou o que a internet está comunicando. E isso vai criando mentiras dentro de nós, são sofismas que se criam como grandes verdades. E aquilo vai roubando de você a verdade absoluta, que é construir uma família forte, é você ser fiel ao seu cônjuge, é você cuidar, você colocar prioridade de tempo na sua família. É muito fácil justificar que você precisa ganhar mais dinheiro para pagar as contas e esquecer e deixar a sua família de lado. É muito cômodo responder isso. Mas será que essa é a verdade? Ou essa é a verdade que o mundo está pregando e dizendo que é essa verdade, mas é uma verdade, uma grande mentira, na verdade, né? Então, é encontrar os equilíbrios da comunicação, do tempo, da agenda, da organização, da fidelidade, são coisas que a gente precisa se alinhar com um padrão que vai levar para o sucesso. O que faz um casal ter 25 anos de casado? O que faz um casal ter 50 anos de casado? O que faz um casal construir uma família abençoada que luta contra o divórcio, que persiste, que continua feliz, tendo amizade, sendo fiéis? O que faz isso? Isso é efeito, isso é consequência de decisões que De foram ações, né? praticadas, de ações, e que não são ações que estão dizendo hoje aí nos comentários da internet. Ah, não perdoa, segue tua vida, se divorcia. Ah, não, para que tu vai ser besta nesse sentido? Para que ser fiel? Tantas oportunidades acontecendo. Por quê? Por que se dedicar tanto? Por que ter tanta atenção? Então, cada vez mais nós somos sugados a esse ambiente que não é um ambiente saudável para o casamento. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é sobre isso. Qual é a verdade absoluta que vai fazer você ter um sucesso no casamento? Existe um caminho. E esse caminho, ele precisa ser percorrido, Sim. né? Se você pega os atalhos, certamente vai dar problema. E o número de divórcios só acontece. Só aumenta, né? Só aumenta, cresce Isso. ano após ano, né? Ano passando, nos últimos anos, dá uma média de 400 mil divórcios que acontecem por ano no Brasil.
Então é um número avassalador, destruidor, e são vários os motivos. Não é só a infidelidade que faz com que um casal se separe. Muitas vezes é o distanciamento, né? Não tem mais nenhum vínculo, nenhuma O intimidade, não casal tem. já está muito desconectado. Está tão desconectado que parecem dois estranhos dentro de casa. Então eles pensam que não se amam mais. Ah, a gente não se ama mais, vamos seguir nossa vida, cada um segue o seu caminho. Mas muitas vezes foi essa desconexão que foi afastando o casal. Mas existe sim como manter a chama do amor acesa. Mesmo quando ela está ali bem fraquinha, querendo se apagar, ainda existe esperança. Ainda existe como você manter essa chama acesa, como você reacender o amor, de como você reacender a comunicação, né? Vocês passarem a se comunicar mais e melhor. E a gente separou aqui das perguntas que chegaram para nós separamos três perguntas que são a base, né, É, do desse sucesso, desse realinhamento, desse ajuste que precisa ser feito para ter um efeito rápido de correção. Vocês aplicando tudo que a gente for passar hoje aqui, vocês vão perceber resultados rápidos. sim. Hoje vocês já vão ter sentimentos diferentes porque vocês vão estar praticando isso. E separamos aqui as perguntas. A primeira pergunta, e essa frase ela fala bem sobre isso, né? Comunicação ele é o oxigênio do casamento. Quando ela falha, o amor vai sufocar. É. Então, se a comunicação não está ajustada, ou se ela não tem, porque existem casais assim que estão tão desconectados que não tem comunicação mais, né? É, vai morrer, não tem como, é o oxigênio. E é interessante porque o oxigênio a gente não percebe ele. A gente está Mas vivendo e respirando sem perceber, é mas verdade. extrai e passa 15 segundos sem respirar, você vai ver o efeito de não ter ele, né? E a comunicação ajustada, alinhada, é exatamente isso. Tira a comunicação correta e introduz os erros, rapidamente você vai ver os problemas acontecendo. O efeito contrário disso também acontece. Quando você ajusta, rapidamente você vai ver o Quando efeito você disso, né? oxigena, né, o ambiente, as coisas já vão ganhando vida, né? E é exatamente isso. O oxigênio ele traz vida. Então, se você está ali oxigenando a comunicação, seu relacionamento já vai para outro patamar. Vocês já começam a se olhar diferente. E dentre as várias perguntas que fizeram, nós escolhemos três. E a primeira pergunta foi: como ter autocontrole e domínio próprio, especialmente em situações em que o cônjuge é reativo, orgulhoso ou não aceita críticas? E aí, como se comunicar quando o seu cônjuge não aceita o que você fala? Ele sempre rebate, ou então ele é orgulhoso, ele não reconhece os erros. É sempre É dominador. sempre, ele é o correto e tudo que você faz está errado. Como responder, como a pessoa ter, né, um senso de paciência para poder saber se comunicar num relacionamento assim? E essa resposta, né, dessa pergunta, ela vai orientar ambas as situações, né? Tanto aquele que é o dominador e é impulsivo, quanto o outro, como se Sim, comportar diante disso, né? Então, existe um princípio que é poderosíssimo, é uma ferramenta básica de desenvolvimento humano, e é você aprender a ter o autocontrole, é você entender que na comunicação você não pode ser simplesmente reativo respondendo de forma automática. Hoje a gente está vivendo um tempo na sociedade que nós estamos numa aceleração muito grande, né? O uso das redes sociais, da informação muito à rápida, né? disposição muito rápido, disponível ali a todo instante, e isso vai intensificar cada vez mais. A tendência dessa curva de ter mais informação, ela é muito maior no Com futuro. a Então, inteligência artificial, né? tudo Então, muito rápido, é tudo muito dinâmico, né? Então, o nosso cérebro, ele está a todo tempo é, puxando a atenção para essa carga intensa de informações. E isso gera um efeito muito negativo para a gente. A gente acaba ficando muito imediatista. Não? Hoje você pega crianças, né? Quando você começa a ver as crianças ali, a forma que elas aprendem é muito diferente da forma que a gente aprendia, né? A gente vê as nossas filhas no nível de aprendizado assim acelerado na escola, os trabalhos, a tecnologia. Essa semana a escola pediu à nossa filha que comprasse uma calculadora
de engenheiro. Eu disse, meu Deus do A céu, menina do calculadora primeiro ano. dessa no primeiro ano. Eu mandei para um amigo engenheiro, amigo, e essa calculadora aqui? Ele disse, eu usava isso na faculdade de engenharia. Então, assim, hoje o nível de informação está muito acelerado, as coisas estão muito rápidas. E isso se replica dentro do casamento. As pessoas estão se desconectando, né, um do outro por conta dessa aceleração, né? Então a gente fica desatento, a gente reage muito rápido, a Não gente pensa, né? responde nessa aceleração, não pensa. Não pensa. E a resposta, ela não pode ser impulsiva, né? Porque a palavra, uma vez dita, ela não volta. Uma vez que você falou, falou, a palavra está lá. Ela pode ter cortado o coração do seu cônjuge. Então a gente tem que ter um autocontrole de pensar como eu vou responder, como eu vou reagir, né? E assim, na prática, que a gente pode trazer isso para a prática, assim, que até se aprende em terapias. Primeira coisa, respira, né? E conta aí uns 10 segundos, faz umas 10 respirações de inspirar, expirar e, sabe, para oxigenar o cérebro e você ter um pouco mais de calma na hora de responder, de você falar, de você se comunicar, para que você pense mais claramente como que vocês vão resolver aquela situação, né? E é interessante essa técnica que parece ser simples demais, mas é exatamente de estar presente, né? A respiração, você parar e não responder de forma imediatista, é o estar presente. Ela vai se aplicar desde aquele que vai falar e também o que vai ouvir para É, responder. Então, se você para mais, você mede mais suas palavras, você está no estado mais atento àquele momento, você vai pensar e medir as palavras que vão ser ditas com mais clareza, com isso. mais inteligência, com mais sabedoria, né? E da mesma forma, quem escuta vai pensar de forma mais atenta e vai responder de forma mais atenta. Então, esse é um gatilho que vai ajudar demais vocês no dia a dia, na prática do relacionamento. Então, o casamento ele está muito relacionado a esse estar presente. A comunicação eficaz está muito conectada com esse assunto. Então, respira aí, né? Seja, Respira. seja mais calmo, mais Não respira na paciente, não seja impulsividade. impulsivo, né? E aí também, quando a gente para pensar e ter esse autocontrole, a gente também precisa pensar na forma que vai comunicar. Porque às vezes a gente quer falar de qualquer forma e o outro talvez não entenda da forma que você quer. Então a gente tem que parar para pensar também como eu posso me expressar melhor para que o outro me compreenda, né? Porque o sucesso da mensagem não é só passar a mensagem, mas é o outro entender a mensagem também, né? Então, assim, como eu posso me comunicar de uma forma mais clara, mais simples, para que ele compreenda ou ela compreenda o que eu estou falando, sem que isso cause um grande, né, um problema. Como eu posso falar? Comenta aqui pra gente no chat, né? Alguém aqui já viveu aquela fase de o que você fala parece que você está falando um outro idioma que o seu cônjuge não entendeu nada. Você fala A, B, C, ele entendeu D, E, F. Completamente diferente, né? Completamente Alguém já diferente. viveu essa fase, essa experiência, né? Então é muito corriqueiro. Às vezes o casal está vivendo desafios, né? E a intensidade desses desafios, quando eles vão aflorando e aumentando, mais ruído a comunicação vai ter. Então, pior vai ficar a comunicação, pior vai ficar o entendimento dessa comunicação. Por isso que você fala e o outro não entende, porque tá um acúmulo de ruídos, né? A coisa tá tão transtornada ali a comunicação entre vocês que uma coisa que é dita é compreendida É. completamente diferente. Ó, teve alguém que escreveu aqui, vamos ver. Aqui, a Ah, Tabata Tabata, falou muitas muitas vezes. vezes fala uma coisa e entende outra, né, Tabata? E são coisas às vezes corriqueiras, né? Isso diz desde os ruídos, como a gente está falando aqui, e diz também a respeito da personalidade, porque a forma como você tem ali suas habilidades, sejam emocionais, as suas características, elas também vão dizer muito sobre como você responde e reage. Então, a forma como, por exemplo, pegando aqui o contexto da linguagem do amor, né, que é um tema super maravilhoso que a gente trabalha muito na nossa mentoria com os casais, para que eles aprendam a se comunicar melhor na questão de como falar o amor, como Isso. expressar o amor um pelo outro. Se um está falando de um jeito e o outro não entende muito daquela forma,
não vai dar bom. Então você vai estar expressando uma comunicação que o outro não está entendendo. Então precisa ter o alinhamento dessa comunicação. E outro ponto é saber a hora certa de falar. Às vezes a gente quer conversar um assunto super importante no momento que o outro, né, que o cônjuge está com a cabeça cheia ali de problemas, às vezes chegou do trabalho cheio de problemas, às vezes chegou morrendo de fome, né, super cansado. Será que é o momento certo de falar? Às vezes a gente está tão assim naquele desejo de resolver logo e não espera o momento certo de falar. Mas, gente, isso é tão importante, né? A gente já acompanhou tantos casais que às vezes falava coisas que magoavam tanto porque não falou no momento certo, porque o outro não estava bem para ouvir, não era o momento adequado. Então, para ter esse autocontrole, a gente precisa também pensar, não, pera ainda, né? Deixa eu ver aqui ele, ou estou falando ele porque estou falando como se fosse na mulher, né? Mas deixa ele chegar em casa ali, tomar um banho, comer, porque às vezes tem gente que não pensa direito com fome, né? O homem e a mulher, não é só homem não, né? É, A pessoa com fome não é um bom momento para conversar, né? eu não penso direito com fome, minha gente. Fica Não, uma onça. não querem conversar comigo assunto sério se eu tiver com muita fome. Então, saber o momento certo, sabe? A Isso é uma palavra sabedoria. certa, isso é sabedoria. Porque se você fala na hora certa, às vezes você até acalma o coração do outro, pacifica o coração do outro. Agora pensa, você vai falar no momento ali de raiva, no momento de chateação, no momento reativo, o outro vai reagir de forma também super agressiva, né? Assim, falar alto, ou então talvez até responda de uma forma que você não gostaria de ouvir. Então, o momento certo, ele é muito importante, sim, na hora de falar, de conversar. E esse assunto do momento também, ele encaixa em certos temas, né? Às vezes um dos cônjuges não fechou ainda as pontas dentro da mente, dentro dos sentimentos, para poder conversar e aprofundar a conversa. Então, Sim. o outro precisa entender esse momento. Às vezes o cônjuge está tão machucado, ele está tão ferido, que ele quer um tempo de silêncio, que ele quer um tempo de reclusão, de ficar quieto antes de aprofundar a conversa. Então, o casal precisa discernir também muito isso. Então, entender esses limites também é uma sabedoria, porque às vezes um dos cônjuges que está ali querendo resolver ou está tratando aquele assunto como uma besteira, né? Ah, isso é besteira, vamos resolver logo. Não, é besteira talvez sobre o seu ponto de vista, mas sobre o do cônjuge, não é. Não é algo tão É. simples e que precisa ter essa empatia de compreender como o outro está se sentindo e discernir esse tempo. Agora não é a hora para ele ou para ela. Então vamos esperar juntos. É uma decisão que o casal precisa tomar. Um outro ponto que acontece muito nesse assunto aí que foi perguntado, né? Dessa forma reativa, o orgulhoso que não aceita críticas, é que isso vai aumentando o tom das É. discussões. O Ao tom ponto da de voz, ter né? gritarias, de você vai, sem perceber, você tá falando mais alto e aí o outro diz: Por que que você está falando mais alto? Ele Por diz: que que você está Eu gritando? não tô gritando, eu não estou falando mais alto, mas sem perceber você já mudou a sua expressão corporal, É. E o você corpo já fala. mudou o seu tom de voz e o corpo fala, ele está É. comunicando, O né? corpo comunica, a forma que você se expressa, a forma que você fala, o seu tom de voz, né? E quando os dois começam a gritar, vocês já perderam aí a discussão, né? Porque vocês estão gritando, vocês estão ali acalorados com a situação e não vão chegar no senso comum, né? Então, assim, é ter calma, respira, pensa. Se for um assunto muito importante, vocês estão muito ali no calor do momento, talvez seja melhor esperar um pouco mais. Não, então, calma, depois a gente conversa sobre isso, deixa eu esfriar a cabeça, eu não estou muito bem, para que vocês não falem coisas que vão magoar o outro. Porque não A flecha, esqueça, a né? palavra dita, ela não volta, ela foi, né? E a pessoa pode guardar aquela palavra dentro do coração dela por muito tempo e causar uma ferida muito grande, e você se arrepender de ter dito aquilo, né? Então pense, né? É ter autocontrole, é respirar, é pensar como eu vou comunicar, como eu vou fazer de uma forma que ele entenda bem, ela entenda bem, né? Qual o momento certo para falar? Será que essa é a hora de falar? E não, calma, acho que a gente precisa ainda amadurecer mais as ideias para a gente poder chegar num senso comum aqui na situação. E sem gritarias, porque a gritaria não leva a gente a lugar nenhum. Quando o casal começa a gritar,
Ele já perdeu a discussão, E né? aí, às vezes, a gente, em vários aconselhamentos, né, a gente percebe que um é mais calórico, um é mais, né, ele fala mais alto, Colérico, né? colérico, desculpa, ele é colérico, ele fala mais alto, ele já se expressa mais, e o outro já é mais calado, já é mais tímido. E muitas vezes o que é colérico e fala mais, ele se acha no direito de falar assim, né? Eles, "Não, eu sou assim, eu nasci assim", e no meio das discussões, quando o casal ele está aflorando isso está sendo algo mais recorrente, isso vira uma justificativa. Então tome muito cuidado. A autorresponsabilidade de cuidar do casamento não é vencer a discussão, porque de fato, se você vence, levanta a bandeira de que venceu a conversa pela gritaria, pela força, pela imposição da sua vontade, quem perdeu foi o casal. Você não ganhou. Quem perdeu foi o casal. Então, quem precisa ser vencedor na conversa é o casal, não é É, você. Então, traga para si esse senso: ei, eu preciso mudar. Ei, eu preciso falar mais baixo. Eu preciso me controlar mais. Eu preciso ajustar esse tom da minha voz. Então, isso faz toda a eu diferença, acho que né? também você estava falando aí, eu me lembrei que você falar, acho que com doçura também, que às vezes você acha que porque é uma verdade você fala de qualquer jeito. Tipo, super sincero, ah, eu vou falar e ele que o outro que receba. Mas não, eu acho que a gente tem que pensar até na forma de falar, com doçura também para a pessoa. Por mais chateado assim, por mais que você queira expressar o seu sentimento, a gente tem que pensar na forma de falar. Não é o super sincero que fala de qualquer jeito e o outro que receba e que aguente. Não é dessa forma, né? Eu acredito que a gente tem que ter muita cautela na hora de falar. Eu carrego muito isso para mim. A palavra dita, ela não volta. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou expressar algo, quando eu vou falar algo. Não que isso vá me podar, mas é porque eu preciso pensar, eu preciso ser racional. A gente precisa usar também a nossa cabeça, né? Não só as emoções. A gente precisa ser racional também para que isso não atrapalhe o nosso relacionamento, né? Se alguém se identificou com algo, comenta aí no chat que a gente interage aqui. É, e vamos lá para a segunda pergunta. Fez sentido para vocês tudo que a gente comentou? Fez sentido o que a gente falou? Né? Realmente dá para botar em prática, eu preciso melhorar em determinados pontos, eu preciso respirar mais, eu preciso escolher o momento certo, às vezes eu falo de qualquer jeito. Então comenta aí para a gente saber, né, o que é que você está pensando do que a gente está comentando aqui. Deixa eu só voltar aqui para um ponto, um insight aqui bem importante para você aplicar isso no seu dia a dia, né? É uma coisa bem prática. Quando a discussão começa a aumentar o tom, é natural que um vai aumentando, o outro vai aumentando, até que vira uma discussão de alto volume, né? E existe uma forma, uma técnica que você pode aplicar para você corrigir isso. Então precisa que um dos dois esteja atento e aplique isso para que possa corrigir o rumo dessa conversa, que é falar mais baixo. Então, quando o outro começa a aumentar o tom, e ao invés de você aumentar junto ou manter aquele tom que você estava, você fala mais baixo. Então você baixa o seu tom de voz. Isso vai naturalmente revelar que o tom subiu muito e que você fica numa dissonância muito grande, que você precisa ajustar o tom da voz. É Sim, interessante, né? Nós somos naturais de Fortaleza, estamos agora morando aqui em São Paulo, e é muito claro ver isso, como nós do Nordeste, nós falamos num tom mais alto. Naturalmente a gente fala mais alto. Então quando a gente está ali no restaurante, a gente percebe somente a voz da nossa mesa falando, porque a gente naturalmente, sem perceber, fala num tom mais alto. Então, isso é algo que é exatamente a revelação do que eu estou dizendo. Quando a gente está naquele ambiente onde as pessoas estão falando num tom mais baixo, naturalmente a gente percebe que está falando alto. E aí a verdade. gente olha um para o outro, amor, vamos É. falar mais A baixo. gente diz, vamos Então, falar mais baixo pra gente e pras meninas quando a gente tá com elas, né, gente? Só a gente tá falando alto no restaurante. Vamos falar isso. mais baixo, né? E isso pode ser aplicado na conversa do casal, né? Deve ser aplicado, na verdade. É Sim. uma técnica muito importante para vocês utilizarem. E vamos lá, a segunda pergunta foi: como se comunicar de forma eficaz sem gerar constrangimento ou brigas, mesmo quando o assunto é delicado? E aí, como comunicar de uma forma assertiva, né? Eficaz, sem gerar brigas? E aí? Qual, Essa né? pergunta vale ouro, né? Qual o desafio, né?
Então, uma das técnicas que é muito importante, que a gente gosta muito de trabalhar, tem muito a ver com a comunicação não violenta, né? É uma É, tese de estudo de comunicação que a gente aplica e desenvolve na nossa metodologia quando a gente cuida dos casais. é, E uma delas é você trocar o tom da crítica por um tom de vulnerabilidade. é. Né? Então, é você medir as suas palavras no tom de crítica, você está sempre acusando, sempre batendo ali com as palavras. É tipo assim, aquela expressão que a gente gosta de usar, é o sempre e o nunca. Você nunca faz isso, você nunca me escuta, você nunca. Ou então, você sempre faz isso, você sempre é grosseiro, você sempre fala isso, você sempre me trata assim. Quando você usa essa expressão, você sempre, você olha apontando sempre para o outro. Você não está se comunicando de forma eficaz. Como que deve ser? Deve ser a técnica do eu me sinto. Eu me sinto triste quando você faz isso. Eu me sinto chateado quando você fala determinado, de um determinado jeito comigo. Você traz para É a você. vulnerabilidade, é você É, expor como você sente, né? exatamente. Isso é da comunicação não violenta, né? Então, assim, é você trazer para você e não para acusar o outro, né? Porque quando você já chega para bater no outro, assim, né? Já, tipo, para ser incisivo com o Cobrando, outro, cobrando, criticando. você já fecha, você já cria um bloqueio no outro. Mas quando você chega sendo vulnerável e dizendo, olha, eu me sinto triste quando você não me dá atenção. Eu me sinto triste quando você fala com aquele tom de voz comigo. Eu me sinto triste quando, né, ou então eu fico chateado. Eu não gosto quando você fala isso na frente dos nossos amigos. Eu não gosto quando você se expressa dessa forma. Sabe, você traz para você o seu sentimento, como você se sente em relação à atitude dele. E não já chega falando da atitude dele diretamente criticando. E é interessante que as pesquisas revelam que uma comunicação de sucesso, 93% dela está relacionado ao tom de voz e à sua postura, à sua linguagem corporal. Olha que interessante. Comunicar, a gente acha que naturalmente são as palavras que a gente fala, mas 93% do resultado de uma comunicação, ela está relacionada ao seu tom, à sua postura e à sua linguagem corporal, né? O seu corpo, o seu olhar, o seu posicionamento, como você está sentado, como você está É, gesticulando, como você está olhando, tudo isso está comunicando também. E 7% está relacionado às palavras que você usa. Então é interessante porque mais vale um tom correto e uma postura correta do que as palavras que você está falando. Parece paradoxal, mas isso na prática é um efeito muito rápido. Imagina você estar conversando com uma pessoa que ela está toda desleixada, ela tá, o que acontece muito hoje, as pessoas estão com o celular na mão, não é verdade? Então você está ali conversando. e o outro Vamos nem tá imaginar que olhando, você né? está na cama, os dois estão ali sentados, aquele momento de fim de dia, batendo um pouquinho a conversa, e um está no celular com a mente lá divagando do outro lado do mundo, e o outro começa a falar e traz um assunto relacionado à família, aos filhos, a coisas corriqueiras do dia. Isso, essa forma, essa expressão de estar aqui e desconectado do outro, sem olhar, sem se conectar É. de forma Não desleixada, está ela presente, não né? está presente, ela está comunicando algo para o outro, Está né? comunicando que o que ele está falando não é importante. Por mais que você, eu não, eu faço isso, mas não é querendo dizer que não é importante, mas é isso que comunica, né? Quando você está ali, não para olhar, não tem uma escuta ativa, né? De eu estou aqui, a gente está aqui agora juntos, né? Eu acho tão importante isso de você sentar com uma pessoa para conversar e você olhar no olho e você parar para ouvir, né? Você se conectar com a pessoa. Porque é muito chato você estar com alguém e realmente a pessoa está no celular, ou ela não está te ouvindo, ou ela está com aquela expressão de poucas palavras. Ai, que saco, não estava afim de ouvir isso, não estava afim de conversar. Isso desconecta completamente o casal. E olha, gente, quantos casais vivem isso, né? Vivem isso no dia a dia. Se tornou rotina. E aí depois eles chegam e dizem, eu não sei onde a gente se perdeu. Se Hum. perdeu aí. Quando não pararam mais para ouvir, quando não pararam mais para saber se comunicar também. O corpo fala também, né?
como eu falei, de você falar os seus sentimentos e não o nunca, o sempre, você sempre faz isso, você nunca faz isso, não é essa a linguagem correta, né? O ambiente que as conversas também acontecem, elas são muito importantes, né? Existem momentos de terem discussões que precisam ser ajustadas, alinhadas dentro do casamento. Porém, o ambiente vai fazer toda a diferença. Então, existem casos, né? A gente já viu isso acontecendo muito no dia a dia ali com alguns amigos que, para eles, brigar na frente dos amigos, discutir, querer ter a razão para si, é normal. E não, isso não é normal, né? Pode até ser comum para vocês, mas não é o normal, não é o saudável, né? Então, es- ter certas discussões, certas conversas, elas devem acontecer num É, ambiente protegido de vocês, e não diante de amigos, diante de outras pessoas, ou em certos lugares públicos expondo o ali, outro, e né? às vezes até diante dos filhos, né? Então, preservem a imagem de vocês, Isso. cuidem da família de vocês de forma sábia. Então saibam discernir o tempo e o lugar e a hora certa de fazer esse momento de alinhamento, né? São as É, DRs, né? e se perguntar, isso que eu vou falar, vai aproximar a gente ou vai distanciar? Será que chegando, falando essa minha fala, ela vai aproximar a gente ou não? Né? Sempre é importante se fazer essa pergunta. Será que o que a gente está conversando aqui está nos aproximando, nos afastando? Será que essa nossa conversa ela está nos levando, né, ao um alinhamento? Porque às vezes tem conversas que vocês estão ali só conversando, 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 debatendo e não está chegando em lugar nenhum, né? Então, assim, Fica rodando em e círculos não e resolve não nada. resolve Depois não nada. sabe nem onde é, como é que começou e nem sabe mais sair da situação. Tá? Cresceu e você diz, eu não sei nem como é que a gente chegou nessa situação, né? E uma coisa muito importante, quando você estiver ouvindo também, né? Valide o sentimento do outro. Nunca diga que é besteira. Ai, besteira, lá vem tu com esse assunto. Ai, que besteira, tu falando sobre isso. Ai, tu se importa com isso, que besteira. Nunca diminua o sentimento do outro. Nunca. Porque o sentimento do outro é o sentimento do outro. Diga, eu entendo o que você está falando, né? Eu sei que isso é importante para você, mas eu penso diferente, né? Mas nunca diminua o sentimento do outro, porque o outro tem o sentimento dele, né? Então, assim, a gente não pode diminuir o sentimento de alguém, a dor de alguém, né? A gente precisa acolher, você acolhe. Eu entendo o que você está passando, eu entendo o seu sentimento, eu entendo a sua tristeza. E aí você se justifica, mas não diminuindo o sentimento do outro. E acontece demais, gente. Às vezes até não sei, a mulher, por ser mais emotiva, né, às vezes mais sensível, ela quer expressar algo, e o homem, às vezes, é mais Pragmático, pragmático, objetivo e, resolutivo, tipo né? assim, resolve tudo muito simples, né? Eu sei que tem muita mulher que é muito prática, assim, mas normalmente as mulheres, elas gostam mais de conversar, nós mulheres temos mais palavras para falar, né? A gente gosta de conversar mais. E aí, às vezes, o homem diminui o que a mulher está falando, o que ela está sentindo, ele coloca ela mais para baixo. Então, isso mata a comunicação, né? Isso faz com que a mulher, eu tô falando para a mulher porque, né? Mas isso também cabe pro homem. Mas isso fecha o outro, né, para se abrir, para expor o sentimento, porque é sempre tão diminuída. Ah, se eu for falar, vai achar que é besteira. Então, não diminua o sentimento do outro, valide o que o outro sente. E aí vocês estão numa construção de uma comunicação maravilhosa e não violenta, né? Um ponto que acontece também muito, aí pegando a pergunta, né? Como se comunicar de forma eficaz sem gerar constrangimentos ou briga. Às vezes o casal ele tá tão já machucado nesse assunto que um dos cônjuges começa a tomar uma atitude de repulsa a esse momento de conversa. E aí o casal começa a colocar os problemas que precisariam ser tratados debaixo do tapete. É. E aí, faz uma vez, faz duas vezes, isso vai crescendo e vocês vão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Só que vai chegar uma hora que esse tapete vai estar uma montanha E vocês vão e não vai tropeçar dar nesse mais para tapete. você conviver com aquilo. E o problema disso é que nesse momento que isso acontecer, pode estar numa sensibilidade tão grande o relacionamento que isso pode ser uma ruptura que não tem volta. Então tomem muito cuidado com isso, É né? Então verdade. zelem pelo casamento,
cuidem do casamento, enfrentem o que precisa ser enfrentado, invistam. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui, de tirar um tempo para ouvir e aprimorar sobre comunicação, é algo essencial. E muitas vezes nós não fazemos. A gente se treina, a gente vai para academia, a gente faz faculdade, a gente estuda, mas quantas vezes você parou para estudar sobre casamento? Quantas vezes você parou para se preparar para ter um casamento melhor? Quantos livros você leu nos últimos 12 meses que estão relacionados à sua família? Talvez você tenha lido vários livros sobre negócios, sobre finanças, sobre a sua área técnica, né? Seja se você é um médico, os livros da medicina, se você é um engenheiro, a matemática, a física, tantas outras áreas, né? Então, mas para o casamento, o que é que você fez? Você investiu? Você parou? Você se dedicou? Né? Então, tome muito cuidado de não deixar os problemas crescerem e vocês tomarem essa atitude de ficar colocando debaixo do tapete, porque vocês não aguentam mais conversar sobre esse assunto. O assunto não vai resolver sozinho. Não Precisa de vai. vocês. Ninguém vai resolver por vocês. Vocês precisam ter maturidade de enfrentar e resolver. Então, é isso. Vamos para a terceira pergunta. E como não deixar a rotina atrapalhar a relação, mantendo a conexão e o carinho no dia a dia? Né? Como manter aí a chama do amor aceso? Como não deixar a rotina atrapalhar, né? O dia a dia, o trabalho, os filhos? Como não atrapalhar a relação? E o casal está ali ainda mantendo esse amor, mantendo o carinho, né? Mantendo ali o desejo um pelo outro. Como manter essa relação, essa conexão? É isso. E aí, uma das coisas que acontece demais é essa rotina, ela vai virando corriqueira no dia a dia, e o casal transforma a união, o casamento, a paixão, o desejo em coisas que são só É, rotineiras, coisas do dia tarefas. a dia de tarefas. E aquilo que deveria ser uma coisa saudável para o relacionamento vira um checklist de atividades. E aí você tem agora uma empresa, né? É, Você está como uma sociedade, um contrato entre partes, né? E não é mais casamento um não é casal, isso, né? exatamente. A rotina, o excesso de trabalho, né, excesso de tarefas vai roubando a intimidade e a amizade entre o casal. Então, o amor, gente, ele precisa ser intencional, né? Grave isso aqui para vocês. O amor, ele é intencional. A gente precisa se esforçar para, para o outro, se esforçar para cuidar do casamento, se esforçar para manter a chama acesa. A gente precisa, sim, né, dessa intencionalidade, senão a rotina ela vai nos engolir. E como fazer isso? Na prática, né? Uma prática aqui. Quanto tempo vocês não se beijam mais? Um beijo caloroso? E passa às vezes só num selinho e às vezes olha lá, E né? quantas vezes até o casal não dá mais nenhum beijo quando sai de casa, de bom dia, né? Quando acorda, bom dia, meu amor. Quando sai para trabalhar, bom dia, meu amor. Quando chega, se abraça. Quantos casais não fazem mais isso? Porque a rotina chegou, bota ali as coisas, chegou em casa, bota as coisas ali, vai logo tomar um banho, vai comer, enfim, e esquece de cuidar das pequenas coisas que a gente cuidava lá no namoro, né? De quando quer estar junto, quer beijar, quer abraçar, quer estar ali pegando no outro. E no casamento isso vai se perdendo, né? Então, É se assim, falar, né? Antigamente a gente passava quanto tempo no telefone, né? Antigamente tinha que fazer todo aquele processo de ficar na linha, só tinha uma linha em casa. desliga tu, não, desliga tu, É. não, vai tu primeiro, Hoje é né? tudo tão É mais que o corriqueiro, WhatsApp, né? né? E você não passa a emoção tanto. É, Então, traga isso de volta, né? é. Esse resgate Voltem a ser namorados. das coisas simples, de se preocupar um com o outro durante o dia do trabalho. Ai, minha rotina ela é acelerada, eu não tenho tempo. Sempre a justificativa da falta de tempo é falta de prioridade. Então, quando você para um momentinho, seja um momento de você ir ali ao banheiro, né, na hora do trabalho, e você mandar uma mensagem para saber como o seu cônjuge está, para saber Sim. como que tá o dia, como é que ele tá, onde é que ele tá, Está tudo bem? interagir, saber se está tudo bem, são formas de você se conectar É com coisas verdade. simples e coisas diárias. Então, parem para fazer isso. Eu lembro de uma época que eu estava vivendo uma aceleração e estava desconectado disso. E um dia ela falou para mim, amor, tu não pergunta como é que eu tô, tu não pergunta como que tô. Hoje
é algo que eu coloquei como hábito na minha rotina, tá sempre mandando uma mensagem, saber como que ela tá, É porque eu verdade. coloquei prioridade. Eu ajustei isso no meu pensamento, ajustei isso nas minhas rotinas e coloquei como prioridade. Então, é necessário ter esse olhar de cuidado, de zelo, né? Um casamento bem-sucedido, ele não é feito de uma pessoa Sim, e não é feito de uma atitude. É um conjunto de atividades, é um conjunto de sim. tarefas e de habilidades que vão fazer você ter sucesso ou não. Quanto tempo faz que vocês não andam mais de mãos dadas, né? Às vezes o casal tá ali andando um do lado do outro, mas não Tá no pega mais na shopping, né? mão, né? Quantas vezes estão num restaurante e não se olham mais? Gente, sério, ó, parem agora para perceber quando vocês estiverem num restaurante. Quantas mesas as pessoas estão só mexendo no celular e eles não estão mais se olhando nos olhos? Façam essa experiência social, né? Muitos casais, muitas famílias estão ali, as famílias estão à mesa, mas elas não param mais para se olhar, para conversar, não param mais para, sabe, para se conectar. As pessoas estão ali aceleradíssimas no celular e às vezes estão ali postando, mostrando assim a vida linda, mas o casal está completamente desconectado, né? Eles postam até a foto linda no restaurante, mas eles nem conversaram à mesa. Só postaram foto do prato, postaram foto do lugar, mas eles nem conversaram, né? Então, assim, pare, né, para você se olhar, olhar no olho, conversar, desconecta do celular, sentou à mesa, é a mesa para vocês conversarem, vocês se comunicarem, vocês manterem essa conexão, né? É caminhar de mãos dadas, dar o beijo de bom dia, o beijo quando chega, o beijo quando sai para o trabalho. A gente gosta muito de falar do dia do casal. Será que vocês têm tido o dia do casal? Tirar um dia da semana para vocês terem um momento só para vocês? Sem os amigos, sem os Sem filhos. os amigos, sem os filhos, só para vocês namorarem, para vocês se conectarem, para vocês conversarem, sem conversar de problemas, né? Para vocês manterem essa conexão. Muitos casais não fazem isso, né? A gente tem alguns amigos que eles não viajam sozinhos, eles sempre têm que levar alguém, não sabem viajar só o casal e ter um momento ali de lua de mel, não sabem ir para um restaurante só, sempre tem que estar chamando alguém. Não que não seja bom, é muito importante nós termos amizades. Mas um dia na semana, um dia, tire, nem que não seja para sair fora, mas em casa, né, um momento de sentar vocês dois, monta uma mesa e sentem vocês dois para conversar, para se conectarem, para se Bota uma olharem. musiquinha, fundo, bota uma velinha e vão se É. conectar, né? E trazer leveza, sabe, gente? Às vezes a gente carrega a vida tão pesada, assim, com tantos problemas. Eu sei que problemas todos temos, tá? Às vezes a proporção do problema é que é um pouquinho diferente. Às vezes um está com um problema mais pesado que o outro. Mas eu acredito que a gente trazer leveza para a vida, sabe? O casal rir juntos, encontrar coisas que gostem de fazer juntos, atividades juntos. O que é que vocês gostam? O que é que vocês gostavam de fazer antes? Era assistir filme? Era ir a uma praia, era fazer uma viagem para a serra, era, não sei, o que que vocês gostam? O que que vocês gostam de fazer que conecta vocês, que é algo que vocês dois gostam juntos e isso vai aproximar vocês? Voltem a fazer isso, né? A rir um do outro, não rir de zombar do outro, mas rir de ser leve, sabe? De ter uma Se conversa leve, divertir, se se alegrar com divertir. a personalidade do É, outro, né? Aquilo que te complementa, aquilo. Fazer o outro rir, né? Eu acho que é, é isso que a gente sempre gosta muito de falar com os casais, né? Quando o casal senta no aconselhamento, né? E muitas vezes acontece assim num ambiente mais íntimo, como na casa ali do casal, e a gente está ali naquele ambiente, a expressão corporal mostra completamente o distanciamento entre o casal, o bloqueio que eles estão, o peso que eles estão carregando dentro daquele ambiente familiar. E isso a gente sempre fala, tornem a vida de vocês mais leve, é uma escolha, né? É escolher ser mais leve, escolher se divertir junto, escolher ser amigo. Esse é um dos pilares que a gente sempre gosta de trabalhar com os nossos alunos, que é a amizade conjugal. O casal tem que ser ali seu melhor amigo, sua melhor amiga, vocês estarem juntos, celebrarem e curtirem a vida juntos, é né? verdade. Então, isso é um ponto muito importante dentro do sucesso do casamento e para que a comunicação flua, né? Ela tenha assuntos que não são só brigas, que não são só discussão. Pelo contrário, vocês conversam sobre todos os temas, É. né? Conversem um com o outro sobre os sentimentos, sobre os objetivos, sobre os O sonhos de sonho, vocês. será que você sabe qual é o sonho do seu cônjuge? Às vezes você não sabe mais o que que ele sonha, o que que ele deseja, o que que ele quer realizar,
Vocês estão simplesmente vivendo, atarefados, vivendo a rotina, mas não para. Amor, qual é o teu sonho? O que que você sonha para a tua vida? O que que você quer realizar? O que que a gente quer realizar juntos? Né? O casal se desconectou, não tem um plano de vida juntos, sabe? Assim, de vamos sentar aqui, o que que a gente quer conquistar? Qual é o nosso quadro de sonhos, o nosso quadro de metas? O que que a gente quer? Não, né? E um casal não se distancia porque deixou de se amar, mas é porque ele deixou de cultivar pequenas coisas. Ele deixou de cuidar no olhar, ele deixou de cuidar da conversa, ele deixou de se conectar, ele deixou de dormir abraçadinho ali, né? Ele deixou de ter um momento só dele, do casal. Então, assim, foram essas coisas que foram desconectando. E o que vai fazer a chama estar acesa não é a viagem cara, o presente caro, não, é o tempo, é a dedicação, é É, o zelo, é o amor, é o cuidado, né? é a Essas, importância que você dá para o outro, né? exatamente. Então são alguns pontos. Fez sentido aí para vocês? Compartilha com a gente aí. Compartilha com a gente se fez sentido, se vocês vão colocar em prática, o que é que ainda falta aí, o que é que está faltando, ou então, ai, não, a gente já faz muito dessas, tem muita dessas rotinas. Compartilhe com a gente para a gente compreender como é que está aí, né? Que se você acha que o que a gente está falando está fazendo sentido para você, né? E aí as três chaves da comunicação que ficaram dentro do que a gente falou, que era o que a gente tinha dito, a gente ia dar as três chaves da comunicação. A chave número um é falar sem ferir, né? Seja intencional, né, em não ferir, né? É. Então, isso é muito importante, que às vezes o casal vai perdendo tanto o senso disso que vira natural eles se É, machucarem, né? Não passa a ser normal, é uma competição, é uma competitividade a todo instante, é uma agressividade nas palavras. é, Não precisa ser assim. Na é. verdade, não deve ser assim. E a chave número dois é ouvir para entender e não para responder. Então, escute, procure entender o que o outro está falando, não diminua o sentimento do outro, pare, escute. Eu valido o sentimento dele, eu estou escutando, eu quero entender o que você está sentindo para depois, né, você se expressar. Então, assim, é ouvir para entender e não para responder, não para ser reativo e pá, dar a resposta logo de cara, né? E a chave 3 é tenham conexões diárias, mantenham a conexão, como a gente acabou de falar, se olhem, tenham momentos juntos, conversem, sonhem juntos, né, amor? É isso. Criem essa conexão, essa conexão diária que vai fazer a diferença, né? Todos os dias esteja ali regando o É. jardim do casamento de Sejam vocês. intencionais nisso. Isso, se você começa a não regar, o sol começa a machucar, né? Começa o frio também, começa a queimar as folhas. Então, cuide, regue, cuide do seu relacionamento. Essa conexão diária vai fazer toda a diferença. É isso. Então, É essas são isso? as três chaves, As e a gente três está chegando chaves. agora no momento especial para compartilhar aí desse novo projeto, É, mas para fechar, né, as palavras constroem ou destroem, né? A própria Bíblia fala que o poder está na língua, é, né? A gente pode construir ou destruir. Então, o que você diz hoje pode ser ponte para um casamento extraordinário, tá construindo isso, ou tá te levando para o abismo da destruição do seu casamento, né? é Então, verdade. há poder nas palavras, né? Então utilize elas de formas sábias, né? E pare agora por um minuto, né? Faça uma aplicação. Como que você vai aplicar? Pega tudo isso que a gente falou, pega um ponto desses e diz: Poxa, eu preciso aplicar isso no meu dia a dia. Eu estou muito desconectado. Um exemplo, estou muito desconectado na hora da conversa. Opa, eu vou agora estar mais atento. Eu vou olhar no olho, coisa que eu não estava mais fazendo. É, Então, pare agora, pense e diga como que vocês vão aplicar isso no dia a dia do casamento de vocês, né? Então, a novidade agora que a gente tem para vocês, que é fruto de toda essa nossa vivência aí de 16, quase 17 anos de caminhada, de cuidando de casais, de estudando, se preparando sobre esse tema, e também fruto desses últimos meses aqui em São Paulo, no qual a gente parou para preparar algo muito especial para é vocês, né? verdade. Pensando em estruturar algo formatado, com muita metodologia, com muita técnica. Então, a gente desenvolveu muitas ferramentas nesses últimos meses para aplicar e ajudar você de forma prática a sair de um casamento que talvez não esteja
10 ou 9, tá lá no 6, 5, 7, e vamos agora aplicar ferramentas com um método para você elevar o padrão e viver um casamento extraordinário, que é o que nosso papel aqui para estar ajudando vocês nesse processo. Então a gente criou algo muito especial, mas É, antes mas disso, né? antes, né, da gente falar da surpresa, nós queremos aqui registrar o agradecimento especial a um casal queridíssimo que Deus nos presenteou aqui na nossa chegada em Alphaville, né, que é o Dr. Sandro Ferraz e a Flávia, amigos queridos do nosso coração, que foram realmente assim instrumentos de Deus para que esse sonho acontecesse. Porque, né, essa novidade que a gente vai trazer agora, ela nasceu no coração de Deus, né? Foi do coração de Deus e eles foram, né, usados, instrumentos de Deus, para que esse sonho acontecesse. Então, assim, nossa Somos gratidão, nós gratos. somos muito gratos a Deus, porque as coisas estão acontecendo, esse sonho está acontecendo porque eles acreditaram Foram nesse os sonho, né? impulsionadores, é isso. Impulsionadores desse sonho. Então, muito obrigada, né? Nós estamos felizes realmente de estar vivenciando tudo isso e vocês fazerem parte disso, né? E, né, nosso grande objetivo é levar vocês, né, o casamento de vocês, a chegarem num novo nível, né? Talvez você esteja em crise, vamos sair dessa crise juntos. Talvez você esteja bem, pode ficar excelente, né? E talvez você esteja excelente, continue excelente e vamos ajudar outros casais, né? Então vamos juntos nesse processo. E aí a gente preparou um workshop muito especial que vai estar acontecendo no dia 20 de setembro, né? Então daqui aí pouco mais de 20 20 dias, dias, né? isso. E vai ser um dia especial, onde a gente vai estar tirando aí 3 horas de imersão mesmo. Ele vai estar acontecendo num sábado, então a gente vai ter uma manhã inteira aí juntos. A gente vai aplicar muitas ferramentas, muitas metodologias que vão de fato transformar e mudar o seu casamento, seja na área da comunicação, e a gente vai trabalhar os outros pilares também para vocês terem um casamento extraordinário. É, hoje a gente deu um gostinho aí para vocês, mas no dia 20 de setembro a gente vai ter realmente muito material, muitas ferramentas que nós vamos aplicar para que você já coloque em prática aí no seu relacionamento. Então, vai ser gravado também esse dia. E a gente ainda tem mais um presente, né, amor? Para Então você quem vai ter acesso à mentoria nesse dia do workshop, né? Vão ser 3 horas aí de conteúdo. Você vai ter acesso ao material, né? Das ferramentas que a gente vai estar trabalhando juntos, a gravação para você poder assistir sempre que vocês precisarem. Afinal, vai virar um ouro de material para vocês estarem sempre aprimorando o relacionamento. E o nosso presente especial, que é a nossa grande novidade do dia. Então, tudo isso a gente fechou esse pacote para ser um dia especial, um valor simbólico, porque ele vai estar agregando totalmente nesse nosso novo projeto e a nossa grande novidade do dia. A gente do está livro. escrevendo o livro, né? Então já estamos aí trabalhando nele, o livro que vai chama Quando a Chama do Amor Começa a Apagar, né? Não tem nenhum casal na face da terra que não passe um desafio e É vai ter um verdade. momento que a coisa dá uma esfriada, né? Então você vai poder aprender aqui técnicas, ferramentas, tem muito conteúdo, vai ter muito testemunho, muita História de gente história que de já acompanhou, vida, né? tanto as histórias nossas quanto histórias de casais que a gente viu ser transformado e restaurado. Então vá, não deixe de participar desse ambiente. É uma forma de você estar participando do nascimento desse projeto. Então, nós queremos aqui te fazer, primeiro, revelar esse momento que a gente está vivendo, muito especial para a gente, né? É verdade, um livro, né? Eu costumo falar que é um filho. Então tá nascendo um filho aqui nosso, com muito carinho, com muito amor, assim, a gente está colocando assim essa nossa história de mais de 16 anos cuidando de famílias, para que muitos casais possam ser abençoados e edificados aí, porque o livro ele deixa um pedaço de você, né, no mundo. Então assim, um pedacinho aqui da nossa história, da nossa vivência, e a gente quer que você receba um exemplar desse. E quando você fecha, né? Isso. O workshop, se você fechar o workshop, você já vai ganhar um livro, né? Aqui a gente está na pré-venda, né? O frete vai ser gratuito, você vai receber na sua casa o livro, o nosso livro de primeira mão, né? Então, assim, fechando, comprando o workshop, garantindo o workshop, você já leva um exemplar Vai do chegar na nosso sua casa livro. depois de 30 ali a 45 dias depois do workshop, vai chegar Isso. na sua casa, tá? Exatamente. Então, gente, olha, vocês vão receber um pedacinho nosso aí na sua casa.
vai ser um manual, uma ferramenta, um guia para você reconstruir a conexão, você falar sem ferir, e transformar a sua rotina como casal. Então, assim, a gente está muito feliz de anunciar aqui para vocês. Era um dia muito Primeira mão, né? especial, em primeira mão, nosso livro, a capa do livro aqui, nosso filhinho aqui querido. Então, assim, vai ser um prazer caminhar com vocês. Vai ser um prazer saber que tem um pedacinho da gente aí na sua casa, na sua cabeceira da sua cama, para você abençoar um casal de amigos, né, que está passando por algum desafio que você diz, nossa, eu vou ajudar aquele casal ali. Vai ser um livro leve, gostoso de ler, com muita Isso. coisa prática, com muita vivência, onde você vai se identificar ali nas páginas, nas histórias, e vamos edificar aí um lar abençoado, É, uma família forte, um casamento aí cheio de vida, né, para que vocês vivam bem e possam ser exemplo e luz para os filhos de vocês, e isso é, se torne como um grande legado que vocês passam para os filhos. Então vai ser realmente, como a Vivi falou, um guia para vocês terem aí na jornada da vida. A gente já está legal. aqui sonhando com os detalhes, tudo, todos os casais que vão ser É impactados. Então é verdade. isso, nosso convite é esse. Venha participar do workshop, é um valor simbólico, R$ 97. Pega no QR Code aí. Se você não conseguir fazer agora nesse momento, já bate a foto. E também chama a gente lá no Instagram, segue a gente, @Academia para Casais é o nosso Instagram do nosso projeto. E também tem os nossos Instagram pessoais, pode chamar a gente lá no direct, a gente vai ter o maior prazer de te conhecer, de falar, de conversar. E você participa do workshop, você já ganha o livro, é uma forma de você estar participando e se envolvendo desse grande projeto que a gente está construindo agora. Então é isso. Então, nós queremos agradecer esse momento. Agradecer vocês que participaram nesse sábado, né? Eu sei que o sábado às vezes é o dia que você tem para curtir a família, para descansar, para passear. Então, muito obrigada porque você esteve presente nesse momento, né? Tão especial para nós de lançamento aqui do nosso livro, né? E esperamos você no dia 20, porque lá no dia 20 vai ter muito material e muito conteúdo para você já colocar em prática aí no seu relacionamento, no seu casamento. É É isso. isso. Então, muito obrigada, gente. Um ótimo sábado para vocês. Deus abençoe, tá? Muito obrigada por ter comparecido. Foi muito bom aqui ter você aqui, sua participação, né? Então, assim, obrigada de todo o coração. Obrigada a todos vocês que participaram e que vocês já coloquem em prática tudo que a gente conversou aqui hoje, hein? Já coloca aí, ó, em ação tudo que vocês já aprenderam. Obrigada a todos vocês que estavam aqui presentes, É estiveram aqui isso. presentes, Um viu? beijo no coração. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até dia Tchau. 20.